Bom, pessoal, eu assisti, né? Vai fazer hoje, madrugada do dia primeiro do primeiro mês de 2016, né? E faz já desde o dia 18 que eu assisti o filme de Star Wars, e eu confesso que até hoje ele é um buraco na minha cabeça, assim como é aquele monólito de 2001. Enfim, ele é uma coisa que ainda está descendo pelo meu esôfago, ainda não chegou nem perto do meu estômago para poder ser digerido. E eu estava lendo até um recente comentário a respeito do filme que o ex-diretor, que o ex-detentor dos direitos, o George Lucas, criador da saga, comentou a respeito do trato que a Disney fez, os diretores fizeram, né? Sem ouvir a opinião dele. E para você que é fã de Star Wars, você sabe que o que ele falou é aquilo que estava dentro de você. Eu estou falando daquele fã, não é o fã que viu que o filme ia ser lançado, viu um ou dois filmes da saga antiga e resolveu comprar brinquedos, enfim, e dizer que é fã. Não. Eu estou falando daquele cara que viu o filme mais de uma vez, já sabe até as falas decoradas, enfim. Não que para poder você ser fã de verdade precise disso, mas eu acho que eu me fiz entender. Bom, esse fã que foi ver o filme, sim, saiu com um gostinho amargo na boca quando foi ver o filme agora, O Despertar da Força. E eu elenquei alguns motivos negativos que eu sinceramente coincidem muito com o que o George Lucas falou nessa entrevista ao The Hollywood Reporter a respeito do que ele não gosta, do que ele não gostou do filme. Vamos começar por uma coisa mais técnica, né? O 3D do filme é horrível. É horrível. Eu fui falar com outras pessoas também e elas confirmaram isso. Tiveram essa mesma impressão. Se você vai fazer um filme 3D, você tem a impressão não, você tem a certeza de que tudo vai estar em foco no filme. Mas não, isso não acontece. Você vai ver claramente logo nos primeiros lances do filme que vão ter tomadas de cenas onde o Finn ele está completamente de foco e a destruição atrás do mesmo vai estar tudo completamente desfocado. Isso causa um estranhamento no seu cérebro muito grande que você chega a ficar com dor de cabeça. Eu fiquei com dor de cabeça quando assisti o filme. E olha que eu já vi 3Ds bem melhores em filmes mais antigos, como Gravidade, Interestelar, enfim, que você não precisaria, que o seu cérebro captou a informação de uma maneira muito mais suave, muito mais plausível do que no Star Wars. A trilha sonora do filme de Star Wars, da trilogia clássica, todo mundo sabe que é uma coisa espetacular. É aquele tipo de coisa que sobe no momento certo, poder dar emotividade para a cena. E além do mais, é uma trilha sonora feita pelo John Williams, que gosta de usar instrumentos clássicos na composição da trilha sonora, né? E você não e no George Lucas você vê que nos filmes, quando ele vai criando, ele pega até aquela trilha sonora inicial e faz variações dela para poder fazer variações das cenas que vão acontecer nos filmes que ele ia lançando. E você não vê uma variação muito agradável aos seus ouvidos acostumados à trilha sonora antiga do Star Wars, né? E isso é um ponto negativíssimo. Quando eu falo de edição de som, não estou falando só apenas da trilha sonora, estou falando também da questão de que houveram erros grotescos no filme. De novo, no início do filme, a cena da batalha onde Kylo Ren ele ataca aquela vila em Jakku, né, atrás do paradeiro de Skywalker. Você vê onde está tendo os Stormtroopers atacando a vila e você não ouve o barulho dos blasters, né, dos lasers sendo atirados, né? E você veja que até uma cena como em Uma Nova Esperança, quando o Vader invade a nave consular,
onde Leia tá com os planos da Estrela da Morte, e você vê aquela lutazinha que é bem engraçada, né, no início do filme. Você vê claramente que todos os sons de todas as coisas estão encaixados no seu devido lugar, e você consegue perceber isso de uma maneira bem clara, né? E nesse filme você não vai perceber isso, se você tiver uns ouvidos um pouquinho mais atentos. Eu coloquei isso também uma coisa boa e também uma coisa ruim. É Star Wars, ok, mas não aparenta ser um filme da saga. Por quê? Aí eu volto ao remeto que o Jorge Lucas falou. E sendo bem conciso no que ele disse, o que faltou foi criatividade. E para você ter criatividade, você precisa ter uma dose de ousadia. O que faltou, com certeza, ao J.J. Abrams e a Lucasfilm agora, que tem a sua dona, a Disney. Faltou criatividade. O que foi que você vai ver nesse filme? Você vai ver um remake do episódio 4. Sim, com certeza, você vai ver um remake do episódio 4, Uma Nova Esperança, com coisas anabolizadas. Por exemplo, você tinha na Nova Esperança a Estrela da Morte. Agora você vai ter uma Star Killer, que é um planeta inteiro que destrói vários planetas de uma vez, enquanto a Estrela da Morte destruiu um planeta por vez, né? Enfim, e coisas que não são verossímeis. Por exemplo, no Retorno de Jedi, o Império acaba. Como foi que essa primeira ordem que substituiu o Império, ela não foi esmagada pela rebelião que se tornou a Nova República? Como é que foi que isso aconteceu, né? Como é que foi que a primeira ordem está muito mais bem organizada do que a Nova República? Que nem isso estou chamando Nova República, mas sou eu que estou dizendo que na verdade é chamada de A Resistência. O que foi que aconteceu com a Aliança Rebelde? São coisas que você não consegue tragar direito, né? Mas enfim, vamos levando, né? Com a esperança de que próximos filmes, o universo expandido, tenha uma explicação plausível para isso, né? Outra coisa inverossímil demais no filme é o Kylo Ren, que com certeza é o personagem mais emblemático do filme, né? Concordando com o que o Thiago Belotti falou no site dele, né, a respeito de crítica de cinema, nos vídeos dele de crítica de cinema, você pode ver claramente que não é verossímil o Kylo Ren usar o sabre de luz como se ele estivesse usando as artes de Kendo que inspiraram os filmes da trilogia antiga, né? Uma coisa muito dura, uma coisa muito sem fluidez, né? Você vê os combates que ele usa, do sabre dele, ele parece um cara que ainda está aprendendo a levantar uma espada. Não tem experiência alguma em combate de sabre de luz. Incrível. Porque, mais uma vez, remeto ao início do filme, a premissa do filme, né, é importantíssima para poder basear a continuação do filme. Você pega o piloto do X-Wing, que eu esqueci o nome dele agora, ele atira contra o Kylo Ren para o blaster no ar com a força. Cara, você só vê uma coisa parecida com isso quando Darth Vader ele apara com as próprias mãos os blasters de Han Solo no Império Contra-Ataca. É isso que você consegue perceber. Mas parar no ar, usando a força, e ainda fica parado o tempo que ele desejar, você já pensa, nossa, cara, esse é um Lord Sith extremamente poderoso. E quando você tem essa premissa dele, coloca-se essa premissa dele, você cria uma expectativa a respeito dele, ela é completamente ceifada durante os combates com o sabre de luz contra a Rey. A Rey você dá pra entender, né? Ela tava aprendendo ainda tudinho. Ela até fez mais do que se poderia imaginar com uma pessoa que nunca teve um treinamento Jedi. E ele sendo um Lord Sith, né, que pode ser, acho que nem existe mais Lord Sith nessa nova trilogia, são os Cavaleiros de Ren, né, como tem a menção no filme.
Enfim, é uma coisa completamente paradoxal. Você ser extremamente poderoso com a força e horrível com as táticas de duelo com sabre de luz, né? Coisas que vamos ver se vão ser explicadas ou não. Eu acho que não. Como eu já falei, né, a ascensão da Primeira Ordem, e mais forte do que a República, ou Resistência, ou Aliança Rebelde, ninguém mais sabe o nome, né? E o subaproveitamento de personagens clássicos do filme. Como é que você pega um Harrison Ford entrando daquela maneira desastrosa na Millennium Falcon? Você pega uma Leia aparecendo e não tendo nenhum tipo de liderança que ela exercia nos outros filmes. Não, isso daí não pode, não é concebível. Não é só apenas a nostalgia. Pelo amor de Deus, você não pode pegar apenas... O filme não pode viver apenas de nostalgia. Ele tem que ter coisas novas, ele tem que ter ação, fluidez. E eu não digo ação, não é só as cenas de ação clássicas, mas ele tem que ter movimento. Entendeu? Você tá colocando um personagem ali, você tá tendo que dar um fim. Nem que seja apenas comédia, como é o caso do C3PO e R2D2 nos filmes antigos. E que não era apenas só comédia, o R2 e o C3PO também exercem funções fundamentais no filme, entendeu? O que não acontece nesse. Você não vai ver isso acontecer. Com Harrison Ford, com Leia. Skywalker é uma promessa ainda mais pro próximo filme, né? Como ele aparece no final, não tem nem o que se dizer muito a respeito de Luke, né? Então, assim, subaproveitados, né? A morte de Harrison Ford parece uma coisa, assim, forçada, como quem dissesse, nossa, a gente não pode arcar com o cachê desse cara, 15 milhões que a gente pagou pra ele, a gente não vai aguentar isso para um próximo filme. Então, a gente vai ter que dar um fim nele, né? Enfim, o J.J. Abrams, numa entrevista recente, ele disse que para poder Kylo Ren não ser apenas uma cópia, como é que eu posso dizer, uma cópia pobre de Darth Vader, ele teria que ter uma profundidade. E essa profundidade seria dada com Kylo Ren, filho de Han Solo, matando o pai, que é outra coisa nostálgica, desnecessária no filme. Quando Kylo Ren mata Han Solo, nossa, cara, você coloca ele na mesma posição em que Luke estava no planeta gasoso de Bespin contra Darth Vader, ou no duelo em que Darth Vader corta a mão de Luke. É a mesma ponte, entendeu? E um jogo de luz interessante, mas não novo. Você vê isso, o Scorsese usando esse jogo de luz entre o vermelho, né, e o azul. Não digo nem o azul, ele usa mais o vermelho nas questões em que você compara a dor, o sofrimento, né, coisas que levam ao lado sombrio da força. Você vai ver isso acontecendo, você vai ficar até alegre como crítico de perceber isso acontecendo, mas você vai ver que não é nada mais novo. Enfim, eu acho que a grande frustração desse filme é a falta de as faltas de coisas novas, né? Tanto em questões técnicas da produção cinematográfica, tanto da questão do enredo, e tanto... Enfim, veja o filme que você vai entender o que eu estou dizendo, né? Para não falar só coisa ruim do filme, que eu acho que eu tenho mais coisa aqui do que eu anotei, de coisas que eu, como fã de Star Wars, eu não engulo, né? Enfim, eu estou tentando aqui lembrar mais alguma outra coisa, mas se eu lembrar, eu acho que eu faço um outro vídeo a respeito. Os pontos positivos. Como eu já havia dito, no ponto negativo, mais um filme Star Wars, mas não parece, mas é um outro filme Star Wars. Então, você que estava necessitando de que houvesse uma continuação, que pra mim a saga estava muito bem acabada, ela estava perfeitamente acabada, né? O universo expandido daria conta ou talvez uma série sendo produzida da continuação da história, né? Claro que a gente, como crítico de cinema, vai avaliar a produção sim,
sem a influência de outras obras, ou quadrinhos, ou livros, enfim. A produção cinematográfica é que ela deve ser avaliada unicamente, né? Mas a saga estava completa. Então, você vê claramente os fins comerciais que a Disney e que fins comerciais, né? Já é o filme que provavelmente vai bater o recorde de ser o filme mais visto na história do cinema, com a maior bilheteria da história do cinema, né? Gente vendo o filme até 4 vezes seguidas. Eu vi uma, quis ver uma segunda vez, mas desisti da ideia. Eu acho que eu vou deixar para comprar o DVD ou alguma coisa assim do tipo. É mais um filme Star Wars, alegrem-se fãs de Star Wars, é mais um filme de Star Wars, né? Vai ter o filme do Star Wars Esquadrão Rogue, né? Não sei o nome. E vai ter o episódio 8, 2017, né? Esse ano de 2016 está se iniciando hoje. Vai ter o episódio do Star Wars Rogue, né? Rogue Squadron. E 2018 vai ter o Star Wars, o episódio 8, né? Assim seja. Que não vai ser a direção de J.J. Abrams, pelo amor de Deus. Acho que realmente precisa dar uma oxigenada. Espero que esse próximo diretor faça um trabalho um pouco mais competente do que o J.J. Abrams exerceu nesse filme. Outra coisa boa. A menina, a Rey, eu troco o nome dela, já chamei ela de Ryan, Riley, enfim, eu não sei porquê. Mas ela toma conta do filme. Ela é a protagonista do filme. Ela toma a iniciativa das coisas. E ela... Vou usar isso como para poder chamar a atenção de um outro ponto negativo, né? Enfim. Bom, a Rey é uma menina que está num planeta muito parecido com o Tatooine. Outra falta de criatividade. Você cria um outro planeta desértico e ao invés de chamar ele de Tatooine, chama ele de Jakku. Parece aquele café que é feito através das fezes de uma ave, que custa caro pra caramba e dizem que é muito bom. Eu não tomaria. Enfim. Mas voltando a Jakku, ela vive esperando que os pais ou os parentes dela retornem para buscar ela. E aí ela ela se encontra com o John Boyega, né, o personagem Finn, que era um ex-Stormtrooper, que perde o objetivo dele na Primeira Ordem e deserda, né, como soldado. Enfim, começa a ajudar a existência de uma certa forma. Na verdade, ele quer só escapar da Primeira Ordem. Mas, de uma certa forma, ele se envolve com a resistência, né? A Aliança Rebelde, República Nova, enfim. Né? República do Café com Leite, ou República Velha, República da Espada, entenda como você bem quiser. Bom, e aí ele encontra a menina lá, que eu esqueci o nome dela de novo. É Riley, Ray, Ryan... Ray, certo, a Ray. A força, o despertar da força é porque ela tem a força muito forte dentro dela. A força desperta nela, né? Ela é o que eu posso chamar de autodidata da força. Ela aprende as coisas, os truques Jedi de maneira a observar apenas o que Kylo Ren faz. Ela controla a mente dos Stormtroopers. Em 2 tentativas ela consegue controlar a mente dos Stormtroopers, se safar. Consegue a técnica Jedi de pegar as coisas no ar, né, de pegar o sabre de luz. Ela consegue enfrentar Kylo Ren numa luta corpo a corpo com ele, que machuca ele pra caramba, usando o sabre de luz do Darth Vader, só que não o sabre de luz vermelho, mas o sabre de luz azul, né? Que sim, é o sabre de luz que Luke Skywalker usou contra o próprio pai em Império Contra-Ataque, que cai na lua de Bespin e que você não se sabe como cargas d'água esse sabre de luz chegou nesse filme. Porque esse sabre de luz era para estar boiando em Bespin, no gás inflamatório de Bespin. Mas, de uma certa forma, esse sabre de luz veio parar nas mãos de Rey. Enfim, coisas que você vai ter que engolir desse novo Star Wars. Eu estou citando coisas boas, mas sempre trago coisas ruins. A menina não perde a calma em momento nenhum. Ela, como eu disse, ela toma a iniciativa do filme, ela traz soluções. Todos
as bases de uma protagonista, e uma protagonista mulher. Ponto positivo para o novo Star Wars. Uma protagonista mulher para o tamanho da saga de Star Wars é algo excelente e que condiz exatamente com o que nós queremos no século que nós vivemos. Preconceito zero, aceitação de ideias diferentes, aceitação de coisas diferentes, né? Aquilo que é diferente não precisa ser tratado mais com medo, mas sim como uma coisa que a gente deve aprender com aquilo. E você vê uma mulher como protagonista excelente, e ela é uma excelente atriz. Eu quero ver mais obras cinematográficas com ela, eu quero ver a atuação dela. Ela dá de 10-0 em Jennifer Lawrence no fracassado Jogos Vorazes. Com certeza, ela dá de 10-0, não há a menor dúvida. O John Boyega faz um trabalho competente, não tão bom quanto a menina, mas ele faz um trabalho excelente como Finn, né? Ele dá algumas questões de humor no filme, assim como o BB-8, né? A cópia do R2-D2, mas ele faz um trabalho extremamente competente. E é um personagem negro, mais uma vez a questão da quebra de paradigmas de que o cinema não poderia ter um protagonista. O protagonista só existe um no filme, mas digamos que vamos chamar que existem protagonistas. Um protagonista negro, né? Você vê também um piloto do X-Wing poderoso lá que destrói várias naves, que eu também esqueci o nome dele. Mas ele é subaproveitado no filme, concordo com outras opiniões que eu vi que também dizem isso, o pessoal do Omelete, o pessoal dos meus 2 centavos, o Thiago Belotti, o Pablo Vilaça também fala isso, e eu concordo que ele é subaproveitado. Mas também não acho que isso seja uma coisa assim, nossa, eu queria ter visto mais desse piloto de X-Wing, muito melhor do que Skywalker e Anakin juntos. Não, eu acho que foi dada a medida certa para ele no filme, né? O trabalho de construção de personagens desses 3 ficou muito impecável. O ponto positivo para o diretor do filme, o J.J. Abrams, quando foi fazer principalmente a construção do personagem da Rey. Excelente. Excelente mesmo. As batalhas entre naves, você vai ver, como eu disse, é uma releitura de Uma Nova Esperança. Então você vai ver aquelas lutas clássicas, tanto em combate na Terra, em combate no espaço, no ar mesmo. Então assim, você vai ver aquela coisa clássica de Star Wars, como você vê no Retorno de Jedi. Você vai ver uma batalha de Jedi, você vai ver uma batalha de exércitos, e você terrestres, você vai ver uma batalha de exércitos no ar ou no espaço, né? Os caças, né? Você vai ver os X-Wings, você vai ver os TIE Fighters, enfim. Para terminar aqui, que a bateria do meu celular também está acabando e eu tenho que terminar essa crítica aqui, os planos detalhes do sabre de luz. A maneira como o J.J. Abrams ele foca o sabre de luz é uma maneira bastante interessante e competente. E você consegue notar, principalmente no Kylo Ren, que o sabre de luz dele não está muito bem finalizado. O sabre de luz ele tem normalmente uma luz que emana dele que como é que eu posso dizer, coerente por toda a sua extensão. Ela não tem imperfeições, ela é perfeita. Você vai ver imperfeições no sabre de luz do Kylo Ren. Você vai ver como se fosse uma energia meio que estática, elétrica, como se fosse um raiozinho mesmo que a gente conhece quando vai fazer a representação de um raio. Você vai ver ele meio como se fosse aquele. Então você vai ver que isso dá a entender que ele é ainda um Lord Sith, um cavaleiro de Ren imperfeito ainda, né? Assim como acontece no final, que ele ainda vai terminar o treinamento dele. Como diz o mestre dele, né? O mestre dele, existe um mestre também, né? O suposto Lord Sith, cavaleiro de Ren, do Diaba 4, poderoso, chamado Snoke. Esse cara é feito também pelo competentíssimo Andy Serkis, que é o cara que fez Sméagol no Senhor dos Anéis e fez em Um Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Muito legal você ver esse ator, porque é um ator que se especializou na questão da captura de movimentos e usar de usar roupas especiais para poder fazer a captura de movimentos.
muito legal. Ficou muito bom ter a presença desse personagem, principalmente fazendo um papel que vai ser, não foi nesse filme, mas vai ser um papel de destaque, com certeza. Eu já tinha falado também do jogo de luz na cena de Kylo Ren e Han Solo, porque assim, a cena mostra o seguinte: Kylo Ren é uma coisa que é positiva nesse filme, mas não é criativo. Você via sempre o Jedi flertando com o lado sombrio na trilogia clássica de Star Wars. Agora você vai ver um Lord Sith flertando com a luz. É legal, você nunca viu Star Wars, mas é como se você pegasse uma coisa e virasse ela pelo avesso. Então não tem tanta criatividade aí. Mas legal. No momento em que ele encontra com Han Solo tenta trazer o filho dele, que no caso é o Kylo Ren, de volta à luz, né? Não como Jedi, mas para que ele volte para o seio da família, né? E o que é que acontece? O Kylo Ren ele tá dividido. Ele não se entregou completamente ao lado sombrio da força, mas também fica sendo tentado pela luz. E você vê nesse momento uma divisão na luz azul, metade do rosto dele azul e metade do rosto dele vermelho, mostrando o conflito que é gerado nele. Mas você vai ver também que depois, quando ele decide matar, antes dele decidir matar o pai, a luz fica completamente vermelha no rosto dele, decidindo que ele optou pelo lado sombrio, né? Como ele quer ser que nem o próprio mentor dele, o mentor dele, no caso imaginário, né, não vivo, Darth Vader. Ele guarda o capacete de Darth Vader porque ele se espelha no avô, né? Ele se espelha, ele gostaria muito de ser que nem Darth Vader. É o cara que ele quer ser. Ele gostaria de se olhar no espelho todo dia de manhã quando você acordar e ver Darth Vader. Tanto é que você vai ver que a construção do personagem, a máscara que ele usa é muito parecida, assim, não parecida no design, mas ela é muito parecida na questão de transmitir um medo, um certo receio quando você olha para ele, que você não consegue entender bem que criatura é aquela que está dentro daquela máscara, né? E usa também uma mistura também daquele gorro que os Jedi usam, gorro não, aquele pano que eles usam em cima, que na verdade não é o Jedi, o Sith, os Jedi também, como o Imperador usava. Isso é um ponto positivo, isso é um ponto bem positivo, mas não é novo. O grande problema do filme é a falta de criatividade. A Rey ser uma autodidata na força. Pra mim, muita gente achou, nossa cara, como é que ela aprendeu a fazer essas coisas? Ela soube fazer o truque Jedi da mente, ela soube fazer a questão de pegar o sabre de luz usando a força de longe. Ela soube enfrentar Kylo Ren, um cara já treinado no combate de sabre de luz, de uma maneira competente, e vencê-lo, entendeu? Enfim, ela é uma autodidata. Assim como existem autodidatas em várias partes do conhecimento, por que não haver um autodidata na força, né? O despertar da força, né? O título tem a ver com a história, sem sombra de dúvida. Enfim, gente, depois de quase meia hora falando a respeito de Star Wars, enfim, essa é a minha opinião. Star Wars é um filme que carece de criatividade. O Despertar da Força carece de criatividade, e eu estou completamente de acordo com o que o Jorge Lucas falou. Eu vou colocar o link dessa entrevista que ele deu, eu vou dar para poder vocês darem uma lida e verificarem se condiz com o que vocês pensam. Caso vocês tenham gostado do vídeo, assinem o canal, curtam, e que a força esteja com vocês, pois ela está sempre, até mesmo no novo Star Wars. Valeu, gente.